Prietz Haim, Portão da Oração, parte 4. Antes de iniciar a leitura desta parte, vamos esclarecer alguns termos para que fique muito bem entendido todo o material. Penimiut, Hitsoniut, interioridade, exterioridade. Interioridade, o nível de almas, consciência. Morim, o dentro vivo. Exterioridade, o corpo do mundo, recipientes gerais, estrutura. Nefesh, Ruach, Neshama, 3 níveis da alma. Nefesh, nível ligado à ação, a vitalidade básica, especialmente em Asiá. Ruach, nível emocional, espiritual, ligado a Yetzirah. Neshama, nível intelectual, espiritual, ligado a Briá. Orpinimi, luz interior. A iluminação que entra e é recebida dentro dos Partzufim. Ormakif, luz circundante. Luz que não é ainda recebida internamente envolve e protege. Morim interiores, morim circundantes. Morim, estados de consciência, intelecto espirituais, como cérebro espiritual. Morim penimim, compreensão e luz já integradas. Morim makifim, potenciais mais altos, ainda não plenamente interiorizados. Maim nukvin, águas femininas, o movimento de baixo para cima, o despertar do ser inferior que provoca a resposta do alto. Maim do rim, águas masculinas. Rahel e Leá, 2 partes o fim de Malhut. Rahel, Malhut revelada, ligada ao mundo mais baixo, geralmente Briá, Yetzirah, Asiá. Leá, Malhut mais oculta, por trás da cabeça, de Zeir Anpin, ligada ao nível intelectual oculto. Nikudat HaMalhut, ponto de Malhut. Malhut reduzida a um ponto, ainda sem estrutura completa de Partzuf, sem 10 Sefirot plenamente desenvolvidas. Ahor Be'ahor, Panim Bepanim, costas a costas, face a face. Modos de relação entre Partzufim. Ahor Be'ahor, relação ainda imatura, sem encontro frontal. Panim Bepanim, relação de revelação plena, união face a face. Shiluar Haken, mandamento de mandar embora a mãe-ave do ninho. Devarim 22, 6, 7, usado aqui como nome de um drush, nível de estudo da Torá. Vamos ao texto. E agora explicaremos os 4 componentes da própria prece, e começaremos pelos sacrifícios, korbanot, e diremos: pois eis que depois que já foram retificados todos os 4 mundos no aspecto de sua exterioridade, em seu lugar, não é possível agora elevá-los e incluí-los senão por meio de que sejam incluídas as almas, que são a interioridade dos 4 mundos, por meio dos sacrifícios. Então elas elevam e incluem o mundo de Asiá no aspecto da interioridade, que são as Nefashot, almas nível Nefesh de Asiá, com a sua luz circundante, Ormakif também, que é feita por meio da fala, palavras, da parte dos sacrifícios, e sobe a interioridade e a luz circundante dele até o mundo de Yetzirah, depois que fizemos para essas Nefashot, que são a interioridade de Asiá, um aspecto de Morim Penimim, e também Ormakif para elas, em seu lugar embaixo. E depois sobem e se incluem em Yetzirah, e então também a exterioridade, que é o conjunto do mundo de Asiá, sua interioridade e sua luz circundante, sobe também com elas. E depois, por meio dos cânticos, Zemirot, são feitos Morim interiores e circundantes para os Hurim, espíritos, que estão em Yetzirah. E então sobem esses Hurim, que são a interioridade do mundo de Yetzirah, com o seu Orpinimi e seu Ormakif, ao mundo de Briá. E então o aspecto de Orpnimi de Yetzirah, que é a sua exterioridade, junto com o Ormakif da exterioridade também, sobem com os espíritos e se incluem com eles acima, em Briá. Depois, em Yotzer, a bênção Yotzer Or, antes do Shema, são feitos Morim interiores e circundantes para as Neshamot, que são a interioridade de Briá. E então elas sobem até Atzilut, e também a exterioridade de todo o mundo de Briá, seu Orpnimi e também seu Ormakif. Eles sobem e se incluem com as Neshamot de Briá e sobem em Atzilut. E eis que no Shema que está em Yotzer, já subiram Asiá e Yetzirah para Briá. E elas são o aspecto de Tiferet e Malhut,
que são os filhos de Briá. E agora precisamos elevá-los, em Briá, no aspecto de Maim Nukvim, para junto de sua mãe, que é o mundo de Briá, para que lhes deem morrim interiores e circundantes no aspecto de interioridade, que é o aspecto das Neshamot acima mencionadas. Pois já os morrim interiores e circundantes da exterioridade, o conjunto dos mundos de Briá de Atzilut, foram feitos por meio do Shema Israel, como foi dito acima. E agora no Shema são feitos morrim interiores e circundantes na interioridade, nas Neshamot de Briá, e morrim interiores sem circundantes em Atzilut, como será explicado com a ajuda do Eterno. E depois, na Amidá, são feitos os circundantes dos morrim de Atzilut. E o assunto é, para que Aba e Ima de Briá deem morrim para Zeirampim e Nukvá que estão lá, que são Asiá e Yetzirá, que agora foram incluídos ali, é necessário primeiro fazer um acoplamento. Zivug, superior de Aba e Ima de Atzilut, no aspecto de Vav e Kuf, 6 extremidades, isto é, sem plenitude de cabeça, como é sabido. Então eles, Aba e Ima de Atzilut, atrairão morrim para Aba e Ima de Briá. E então também estes, de Briá, se acasalarão, farão zivug, e darão morrim interiores e circundantes para Zeirampim e Nukvá que estão lá, que são o aspecto de Asiá e Yetzirá, que subiram e foram incluídos lá. Pois por meio da luz superior que foi atraída em Briá, como dito acima, Asiá e Yetzirá tornam-se Maim Nukvim para Briá, e então descem para eles morrim interiores e circundantes. E a razão é, pois é equivalente ou é da mesma ordem de grandeza, a descida de morrim interiores apenas em Zeirampim e Nukvá de Atzilut, e dar morrim interiores e circundantes em Briá, conforme mencionado no estudo de Abiá e no estudo de Shiluar Hakem, veja lá. E eis que foi explicado a ascensão de Asiá e Yetzirá em segredo de Maim Nukvim, a Briá. E por meio disso foram atraídos para eles morrim interiores e circundantes. Porém o assunto da ascensão de Zeirampim e Nukvá de Atzilut, como Maim Nukvim, é assim. Pois eis que Rahel, que é o ponto de Malhut, que desceu à noite para o Reihal Kodesh HaKodashim de Briá, como é sabido, ela sobe até Atzilut e se inclui ali com Leá, que está ali em pé, num part zuf completo de 10 sefirot, e ela é a letra Dalet de Erhad, 1 do Shema, e então aquela Dalet que é incluída nela é Rahel, como dito. E o Zeirampim, que é Aleph Het de Erhad, e inclui Zeirampim e Leá, é ramado Erhad, Ardalet, e tornam-se Maim Nukvim para Aba e Ima de Atzilut, e então descem para eles morrim interiores apenas, para Zeirampim e Leá e Rahel. Porém, não há força em Rahel para receber os seus morrim, pois ela ainda está no segredo de um ponto e não tem partzuf para receber os seus morrim, e eles permanecem acima na Dalet de Erhad, que é Leá. E o fato de cobrirmos nossos olhos com a mão no Shema é por causa de Rahel, que não tem olhos, como é sabido. E eis que todo esse assunto é feito por meio da unificação do Shema, que é um mandamento pela fala, e não é um mandamento de ação como os tefilim. E por meio do Shema são feitos morrim de interioridade e de circundância para Zeirampim e Nukvá de Briá, no aspecto das Neshamot e interioridade de Briá, como foi dito. Mas por meio dos tefilim, que são um mandamento de ação, são feitos morrim da exterioridade do conjunto do mundo, como foi dito. E eis que foi explicado, de modo geral, como por meio dos 4 componentes da ação, são feitos morrim interiores e circundantes para todo o aspecto de exterioridade do conjunto dos mundos. E por meio da fala, que são os 3 componentes da prece, são feitos morrim interiores e circundantes para os 3 mundos, Briá, Yetzirá e Asiá, e também morrim interiores de Atzilut. E por meio da Amidá é feito morrim circundante para Atzilut, como está escrito na prece de Rosh Hashanah, com a ajuda de Deus. E veja no Zohar, porção Bamidbar, folha 102, o assunto da interioridade e exterioridade dos mundos e das almas em tudo o que foi dito acima. O assunto da prece e seu segredo. Pela manhã, a pessoa se adiante, evacue,
as necessidades, e lave, netilat, as mãos. A intenção é que o homem precisa retificar os 4 mundos em ação e em fala, que são Asiá e Yetzirá em cada um dos 4, como está no Zohar. Em ação é quando evacua, que é contra, correspondente a Asiá, e purifica o seu corpo, e que intencione também purificar o mundo de Asiá das cascas, Klipot, ou seja, a Asiá que está nele. Depois intencione que está retificando a Asiá de Yetzirá. Por isso, os fios Tzitzit do Talit Katan venham para o lado, conforme a opinião do Baal Haitur, e este envolver-se com o Talit Katan em sua casa, antes que vista suas roupas e saia da porta de sua casa. Depois intencione que retificará a Asiá de Briá, nisso de que veste e põe o tefilim de braço. E o segredo disso? Entenda o assunto do protesto ou acusação da lua, que a princípio saía no fim do terço superior de Tifere, de Zeirampan, pois ali começa a sua coroa, Keter, e ela se estendia e se espalhava para baixo até o fim de Atzilut. E depois que protestou e foi dada como cabeça para as raposas, em Briá, por isso precisamos corrigi-la e elevá-la até o seu primeiro lugar, no peito de Zeirampim, em Tifere de Atzilut, costas com costas, como era antes do protesto. E depois, correção número 2, devolvê-la face a face. E retornemos ao assunto, pois a tefilá do braço corresponde a Briá, pois ali está de pé agora a Malhut, que é ramada tefilim do braço. Depois, na tefilá da cabeça, intencione que está retificando a Asiá de Atzilut. E o Talit Gadol é o circundante, o Or Makif. Até aqui, o concerto em ação. E depois, em fala, nos Korbanot, purificamos a Yetzirá de Asiá. E então elevamos Netzar Hod e Yesod para o lugar de Hesed Gevurah Tiferet, e Malhut sobe para Yesod. Depois, nos cânticos, Zemirot, correspondendo a Yetzirá, pela mão direita, não é por causa da própria ação do Shema, mas apenas para aludir a Yetzirá. E depois, Kadish Barehu e o Shema correspondem a Briá, que está em Briá, e no Shema nós fazemos a unificação, como foi dito. E tudo isso é em Asiá, pois em Atzilut é apenas até a Amidá. E assim está também no livro Etz Hadaat, parte 2, conforme me parece. Com a ajuda de Deus continuaremos com a parte 5. Créditos, Haim Binyamin.